Mais um quadrinho do Jorodowski que eu trago aqui no canal, Megalex, esse encadernado que saiu aqui no Brasil pela Pipoca e Nanquinha. Na verdade ele foi lançado há algumas semanas, no momento que eu gravo esse vídeo. Então a gente tem aqui uma história de Jorodowski, Alejandro Jorodowski, o roteirista, cineasta, roteirista de quadrinhos, acho que um dos mais conhecidos e influentes aí da nossa época. E aqui o Beltrán, que é o desenhista, né? Frédéric Beltrán, ele é francês. Como sempre, o Jorodowski fazendo uma parceria com o francês, ele sempre faz, na maioria das vezes, quem desenha geralmente são franceses, pelo menos os que eu vi, né? Posso estar enganado. E aqui, essa história Megalex, me parece que ela faz parte ali do universo de Incal. Eu ainda não li Incal, então eu não sei se os personagens que aparecem aqui aparecem lá, ou se eles são mencionados, ou é somente o mesmo universo. É um universo compartilhado, né? O que eles chamam até de Jodoverso. Estão falando, pelo menos essa expressão eu escutei esses dias. Então, esse livro ele traz aqui a compilação de 3 livros, que é a Anomalia, o Anjo Corcunda e o Coração de Cavatar. E aqui fala, né, a primeira edição de A Anomalia foi em 1999, o Anjo Corcunda é em 2002, saiu em 2002, e por último, o Coração de Cavatar saiu em 2008, desculpa. Então você tem aí quase 10 anos de trabalho, né? Não de história, porque só são 3 livros, apesar de cada livro ele é bem compridinho. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a primeira história. Deixa eu ver se tem. São mais ou menos 50 páginas de cada história. Então, eu achei os desenhos bem legais, mas eu achei a parte da coloração que é digital, né? Achei um pouco pobre. Não sei se foi impressão minha ou se é gosto pessoal meu, mas tem que levar em consideração a época que isso daqui foi feito, né? Foi feito em 99. Então essa parte digital de colorir, de fazer coloração digital, ainda estava meio que engatinhando. Nesses 20 anos, mais de 20 anos, né? Muita coisa mudou. Tanto que tem muito quadrinho que é pintado, que é feito digital, e às vezes a gente nem percebe, porque mudou demais. Então talvez essa questão esteja datada, né? Então você tem aqui a primeira história, Anomalia. Uma coisa interessante aqui, eu percebi que não existe protagonista. Você tem ali os personagens principais, mas não existe um protagonista na história. A história é o seguinte: existe uma cidade-planeta que se chama Megalex. E aí, nessa cidade-planeta existe um sistema um sistema distópico, onde tudo é controlado ali pelo rei, pela rainha e pela princesa. Inclusive o número, assim, praticamente tudo. Por exemplo, os soldados, que são esses caras aqui, ó. Meio que eles fazem uma força policial ali da cidade planeta. Eles têm permissão de viverem somente 400 dias, ou seja, um pouco mais de um ano. Só que eles não nascem de maneira natural, eles são clones. Todos são clones, ó. Todos têm a mesma cara. E além deles serem todos criados, todos os outros no planeta também são criados. Não é permitido a criação pelos modos que nós conhecemos. E também todos têm um tempo de vida. Eles só vão até os 40 anos. Então quando chega nos 40 anos, todo mundo morre. Assim, a pessoa que chega nos 40 morre. Ou seja, tem um evento que todo mundo que tem 40 anos morre no mesmo dia.
É isso que acontece. Somente quem é permitido a viver muito tempo é o rei, a rainha e a princesa, que aqui na história já se passaram mais de 4.000 anos. Então aqui a história já começa com esses soldados morrendo porque eles já completaram o ciclo dele de 400 dias. E aí o que é essa anomalia? Ele precisou mostrar aqui o que acontece com os soldados no final, para mostrar como os soldados são criados, né? Eles têm tipo esse negócio aqui, ó, que é tipo uma incubadora, que é da onde saem os clones. Então quando um clone sai defeituoso, se sai baixinho demais, se sai muito magro, se sai assim, eles pegam e eliminam na hora. Mas aí acontece um evento que, enquanto tá rolando lá meio que um ataque de alguma coisa, acaba saindo um soldado, que é esse daqui, ó, que é considerado uma anomalia, que ele deveria ter sido descartado, só que acaba passando batido esse soldado. Então essa primeira história é desse soldado, que é uma anomalia, que ele nasceu praticamente gigante, e a primeira história se desenvolve em cima disso, dele fugindo, né, o pessoal atrás dele e tal. E aí ele acaba conhecendo um pessoal que é de uma resistência, que vive tipo no fundo do planeta. E eles não tem como... Esse pessoal que vive escondido ali, não no fundo, mas como chama mesmo? No subterrâneo ali, né? Eles moram tipo dentro de uma montanha abaixo da superfície. Então essa primeira história se baseia nisso. A segunda, que é o Anjo Corcunda, se foca mais no líder dessa resistência. Eu achei os quadros também assim bem simples, né? Ele não dá aquela viajada que alguns desenhistas dão, né? De fazer personagem estourado, né? Geralmente é bem tudo muito simétrico, ó. Na segunda etapa depois que aquele soldado a anomalia, né, resgatado, ele vai para baixo da terra e até conhecer o personagem aqui, que seria esse Anjo Corcunda, que é o líder da resistência, né? Ele tem esse nome aí, dão esse nome aí pro título, porque vai acontecer uma coisa lá e, bem, quando vocês forem ler, vocês vão entender. E por fim, aqui para terminar, nós temos a terceira parte, que é o Coração de Kavatar, que é a princesa ali que tem mais de 4.000 anos, né? E aí se foca ali na família real, nos acontecimentos referentes às pessoas que têm 40 anos e precisam ser descartadas. Uma outra coisa interessante também, o povo ele vive entorpecido, porque eles são obrigados a tomar droga, eles não podem comer nada que seja feito assim, não pode comer uma fruta de uma árvore, nada que é produzido pela natureza eles podem comer, eles vivem entorpecidos com drogas que eles são obrigados a tomar. E aqui o governo, eles mandam uma coisa que eles chamam de maná, que é tipo uma geleia, né, que cai do céu. Aqui claramente é uma referência ali ao maná do povo israelita, né, ali que você tem ali no livro de Gênesis. Em determinado momento o povo de Israel está no deserto, e aí Deus manda maná do céu para eles comerem, né, enquanto estão ali no deserto. E aqui parece uma clara referência a isso. Aí tipo, só que aqui tem uma coisa, quando a pessoa pega essa geleia que cai no céu, se ela mentalizar bastante, ela consegue transformar aquela geleia em algo que ela quer comer. Tipo, você pensa, eu quero um frango assado. Aí você pega a geleia, mentaliza ali, fica pensando, e aquela geleia se transforma num frango assado. Qualquer prato que você quiser, você pode mentalizar que você vai comer. Agora aqui a história não explica aqui se o maná se transforma de verdade, ou se só na cabeça da pessoa que aquilo ali virou um frango.
Mas é muito interessante. Só para demonstrar aqui só para demonstrar o que um mau rei faz, né, com o povo, quando controla o povo. E aí essa terceira parte, como eu estava falando, se passa mais nesse inteirinho do reino, mostra, mais pro final mostra como o reino chegou aonde chegou, por que existe a rebelião e porque tem assim, tem um personagem envolvido aí que ele fica meio escondido, ele fica meio que movimentando as peças no tabuleiro. E aí aqui no final da história explica por que eles fazem isso, por que Megalex virou o que virou, porque antes eles eram um reino que tinha o rei, a rainha, a princesa, mas eles não governavam de maneira ditatorial, né? Eles não eram ditadores. E a única coisa que eu achei meio assim, meio meh, é que terminou assim, tipo, terminou muito apressado. Eles contam a história do que aconteceu, pro reino virar o que virou, pra cidade planeta virar o que virou. E aí em 2 páginas eles termina. Então eu achei que terminou de maneira muito abrupta. Até então a história estava indo muito legal, né? Aliás, eu achei a história legal. Não achei que é a melhor história de Jodorowsky, né? Mas eu achei bem legal. É claro que dá para perceber aqui bem que tem uma crítica aqui social, né? Quando a gente lê, a gente percebe, tem essa questão da ditadura também. Então você percebe que é meio 1984 que acontece ali, né? Então, não acho que é a melhor história, mas acho que é uma história legal, que vale a pena. Quem gosta de quadrinhos vai curtir bastante. Mas nada mais do que isso, né? Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Deixa seu like aí. Compartilhe. Se inscreva no canal. Até mais. Tchauzinho.